Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa sexta aula de metodologia científica. Lembrando a todos que essa aula não suprime a aula do professor, nem mesmo a leitura da apostila. É mais uma resenha para nós tirarmos as dúvidas ali, dar uma mastigada no conteúdo. Tudo certo? Então vamos lá. Essa aula de hoje ela vai ser mais explicativa, teórica, e a próxima aula nós vamos fazer mais na prática, no Word. Isso é para dar um norte mesmo pro pessoal. Então, pessoal, o que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa, ele é como se fosse um mapa que nós traçamos para chegar até do tema para chegarmos até um resultado. Então, ele segue é como se fosse um caminho, uma trilha, que nós vamos traçar esse mapa, que nós vamos ter o tema, o objetivo, o método e o resultado, até chegarmos na conclusão final. Vamos colocar de maneira hipotética um trabalho fictício chamado Impacto das Redes Sociais no Desempenho Escolar. Esse é um trabalho voltado à educação, que este trabalho, além de ser voltado à educação, ele, ele, ele vai ter algumas delimitações que ao longo do projeto nós vamos também ver como é que se faz. Então, esse trabalho, o impacto das redes sociais no desempenho escolar, ela precisa dizer o que será estudado. Obviamente, vai ser as redes sociais. E por que vale a pena estudar? Porque ela está afetando o rendimento dos jovens. E como será feito? Daí, através de entrevistas, questionários e tudo mais, tal. Dentro deste impacto das redes sociais no desempenho escolar, o foco será o uso do celular em sala de aula. Então, nós temos ali, dentro do tema, o subtema dentro dele, que é o uso do celular em sala de aula. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é saber se o uso do celular em sala de aula ele afeta na concentração dos jovens. Então, quando nós fizermos qualquer trabalho, nós temos que apurar todas as hipóteses e todos os cenários para a produção dele. Por isso nos surgem algumas questões. Por exemplo, o que, por quê, para quê, como, quando e quanto e quando. Então, exemplificando isso, o que? O que nós vamos pesquisar? Nós vamos pesquisar sobre o uso do celular em sala de aula, o uso do celular com os jovens, o acesso a redes sociais. Por que nós vamos pesquisar sobre isso? Porque influencia a concentração dos jovens. E como nós vamos pesquisar? Aplicando questionários, analisando as notas de sala de aula, falando com professores, falando com os pais, analisando os alunos no dia a dia, analisando, aliás, os jovens no dia a dia, tanto como aluno ou depois nos seus momentos de lazer, enfim. A partir dali, então, nós já escolhemos o tema, nós já temos o tema, e nós vamos delimitar, então, este tema. Por exemplo, o que seria um tema? Dentro das áreas todas de educação, saúde, tecnologia, meio ambiente e tudo mais, nós vamos escolher o tema, que é um tema amplo. Tema amplo é dentro da educação. Daí o tema delimitado, que é o impacto das redes sociais no desempenho escolar. Daí nós podemos fazer mais um adendo. O impacto das redes sociais no desempenho escolar nas escolas públicas de Içara, Santa Catarina. Então ali eu já tenho a delimitação do tema. Tema amplo, fala sobre educação. Tema delimitado,
O impacto das redes sociais nas escolas públicas de Sara, Santa Catarina. Vou pesquisar sobre as escolas de Criciúma? Não. Vou pesquisar sobre as escolas de Lauro Miller, Forquilinha, Morro da Fumaça? Não. Exclusivamente de Sara. Dentro das escolas particulares? Não. Dentro das escolas públicas. Então aqui eu já tenho o tema delimitado. Pronto, delimitei o meu tema, maravilha. Agora eu vou partir para a formulação do problema. Porque quando eu faço um trabalho que eu quero medir os impactos, ou qualquer tipo de trabalho, então eu vou ter o problema e o objetivo geral e o objetivo específico. Então, dentro desse meu problema, é a pergunta que a pesquisa quer responder. Por exemplo, como é que o uso do celular afeta o desempenho escolar dos alunos do ensino médio? O objetivo geral é o propósito maior do estudo. Qual é o objetivo geral? É analisar os efeitos do uso do celular em redes sociais afetando o desempenho escolar dos alunos. Então, o objetivo geral, que é o estudo maior, é este. O problema que eu tenho é como o dispositivo celular, com o uso das redes sociais, afeta o desempenho dos alunos. Então, eu vou ter que começar a debulhar o tema que eu vou pesquisar em fragmentos para mim fazer essas perguntas e a partir dali eu montar um trabalho com cada elemento assim no seu quadrado, digamos assim. Então, a partir dali, eu vou ter os objetivos específicos, que são os passos para mim chegar lá. Que eu vou investigar o tempo médio do uso do celular em sala, comparar as notas de alunos com dos alunos que tiram nota boa, nota ruim, para ver quem é que faz uso do celular ou não, ou se isso influencia. Entrevistar os professores sobre o impacto em sala de aula. E a partir dali, então, eu vou tratar, já tendo o problema e a pergunta, eu vou tratar então de ter as hipóteses e as variáveis. Que a hipótese é uma resposta provisória que será testada. Com essa resposta provisória, como eu tenho um problema, eu tenho uma resposta para esse problema só porque eu vou testar ela. Então, a, a hipótese vai ser: o uso excessivo de redes sociais prejudica o rendimento escolar? E dentro dessa hipótese eu vou ter variáveis, que são os elementos que vão mudando com relação à pesquisa. Que essas variáveis podem ser independente, dependente ou controle. Que são variáveis independentes? O uso do tempo do celular, por exemplo, é uma variável independente. A variável dependente já são as notas do aluno. Porque para que essa hipótese esteja correta, ela depende, obviamente, das notas do aluno. A independente, o tempo do uso do celular é uma variável independente, pode ser que influencie ou não. E eu vou ter as variáveis de controle, que é a idade, a escola, a série e afins. Um exemplo simples é se um aluno usa mais o celular, variável independente. Suas notas caem, daí essa já é uma variável dependente. Então, a partir dali que eu já levantei as hipóteses e tudo mais, eu vou começar então trabalhando com a estrutura de um projeto. Então, o projeto, todo projeto ele tem que ter a capa, que vai o nome da instituição, o título, a cidade e o ano, como já vimos nos outros vídeos, a folha de rosto, que é o nome do autor, o título, o texto explicativo sobre o tipo de pesquisa, a introdução, que vai o problema, a hipótese, o objetivo e a justificativa, o referencial teórico, o que outros autores já disseram sobre isso, os procedimentos metodológicos, que é como a pesquisa foi feita, e as referências, que são os autores usados.
Então, o referencial teórico, dentro do referencial teórico e dos procedimentos metodológicos, é que nós vamos fazer o nosso desenvolvimento do trabalho. Então, a partir dali, nós começamos o trabalho, então, com a introdução. Que a introdução nós vamos mostrar o problema, o objetivo e o motivo da escolha do tema. Um exemplo e fazer uma justificativa, né? Por exemplo, o tema é relevante porque o uso do celular é uma realidade crescente nas escolas e pode interferir no aprendizado. Pronto, já justifiquei. Uma frase tranquila. Depois disso, nós temos o referencial teórico, que é o momento de mostrar o que você pesquisou já existe sobre o tema. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa. Ela é uma pesquisa, ela não é uma tese. Ela não é ineditista. Então, já existe uma pesquisa sobre o tema. Então, eu não vou copiar e colar. Eu vou construir um texto com as minhas palavras, conectando as ideias de outros autores. Então, dentro do desenvolvimento, como eu pesquisei de outras fontes também e agreguei as minhas fontes, eu tenho que ter o embasamento. Lembrando sempre das outras aulas, pessoal, quando eu falei sobre as referências. Tá? Eu já tenho um embasamento do que está acontecendo e eu inseri isso no meu trabalho. Então eu fui lá e coloquei no meu trabalho as citações, os outros referenciais, porque já teve outras pessoas que pesquisaram. Então, no desenvolver do meu trabalho, além de referenciar os terceiros que já pesquisaram e eu usei das ideias deles para complementar o meu trabalho também, ajudar a construção do meu trabalho acadêmico, eu vou fazer os procedimentos metodológicos, que eu vou explicar os principais tipos de métodos de forma acessível. O método, como funciona e dar o exemplo. Por exemplo, o método indutivo. Ela parte de casos para criar uma regra. Eu vou, no caso, o exemplo, observando os alunos e concluir padrões. No método dedutivo, eu vou usar parte de uma teoria para testar um caso. Por exemplo, eu vou aplicar a teoria de motivação na escola. Um hipotético dedutivo, eu vou criar uma hipótese e testar. Vou supor que o celular atrapalha e vou comprovar. E o fenomenológico, eu vou descrever o fenômeno e como é vivido, que, por exemplo, é ouvir os alunos interpretar as suas experiências. Então, eu uso métodos para fazer a minha pesquisa, e nestes métodos eu construo todo o meu desenvolvimento a partir dali. A pesquisa, ela pode ser bibliográfica, que é só quando eu vou usar livros e artigos. Pode ser documental, que eu uso registro de fotos e vídeo, que eu posso incluir, né, dentro da pesquisa. Pode ser de campo, eu coleto a coleta de dados e com pessoas. Experimental, eu vou testar hipóteses em laboratório. E eu vou ter, além dos tipos de pesquisa, eu ainda vou ter os instrumentos, que são as entrevistas, os questionários, observação, os formulários, e o que mais eu dispor para fazer com que o trabalho seja mais rico e mais completo. Vou, depois que eu ter toda essa coleta de material, eu vou fazer a análise de dados, vou tratar as informações coletadas, vou colher todos os dados, vou organizá-los em uma tabela, num gráfico, texto, e vou tirar as conclusões e fazer primeiro daí a etapa da análise. A seleção, a classificação, a codificação e a representação. E depois disso eu vou criar uma tabela para ver quanto tempo foi empenhado e o que eu fiz. Por exemplo, se eu
já que era sobre os alunos, sobre as redes sociais, o impacto do celular e das redes sociais nas escolas, então, obviamente, eu usei meio ano, usei um semestre de trabalho para mim testar a minha hipótese. Então, eu vou delimitar também esse tempo gasto ali na minha tabela. Vou fazer um cronograma. De janeiro a março foi a leitura da leitura bibliografia. De abril a maio, eu fiz a coleta de dados. Em junho, eu analisei as redações. Em julho, eu fiz a revisão e entreguei o trabalho. Pronto. E vou fazer as referências. Lembrando que as referências elas devem seguir sempre a norma da BNT, a NBR 6023, e elas devem ser em ordem alfabética. Por isso que sempre é bom usar o Google Acadêmico quando for pesquisar via internet, ou se não o Mendeley, porque você consegue pegar a referência certinha e colocar. Lembrando, lembrando sempre das regras de referência, tá? Já falada nos outros vídeos. Depois disso, trabalho praticamente completo. Fiz o trabalho, coloquei a capa, folha de rosto, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, as referências bibliográficas. O meu trabalho ele está completo. Segui as normas da BNT, pronto. A pesquisa teve propósito, escrevi com o método, aprendi com cada etapa, beleza, pesquisa concluída. Então, pessoal, a apostila dessa aula, ela quis passar essa informação mais teórica. Na próxima, eu tenho certeza que eles vão passar o método mais prático, ensinando a fazer esses cronogramas, tudo certinho. Então, nós vamos seguir essa ordem. Muito obrigado a todos.